Sejam bem-vindos ao Sem Fronteiras. Para aqueles que tiveram a oportunidade de assistir o meu episódio anterior, vocês sabem que eu estou fazendo 4 episódios falando das estações do ano na Inglaterra. Hoje, em especial, nós estamos falando do outono. Bom, cada estação do ano ela tem sua beleza particular, mas é com certeza o outono que traz a maior transformação de nossa paisagem. É nessa época do ano em que a temperatura começa a cair, com a queda da temperatura, a pigmentação de nossas árvores vão se modificando e assim as folhas vão tomando umas tonalidades de cores vibrantes. Essas cores elas variam desde o amarelo, passam pelo laranja, vermelho e até mesmo o marrom. Eu reservei atrás a foto de uma paisagem inglesa, que é no Lake District, e assim vocês conseguem ver a explosão de cores que acontece nessa época do ano. Bom, eu reservei para vocês também algumas fotos pessoais, vídeos e também alguns fatos históricos que aconteceram nessa época do ano. Então, bora lá, vamos assistir o vídeo? Vem comigo! Em minha opinião, um dos privilégios de morar na Inglaterra é poder vivenciar as mudanças das estações do ano. Diferente de como acontece no Brasil, onde as variações são mais sutis, aqui cada estação é bem definida, com cores e sensações únicas, o que nos faz apreciar ainda mais a beleza de cada uma delas. Com certeza, o outono é um espetáculo único. Suas cores vibrantes mudam a paisagem e transformam tudo em uma atmosfera mais acolhedora. Nesse clima mais introspectivo, é natural sentirmos a vontade de nos aconchegar e aproveitar os momentos de conforto e tranquilidade. Oficialmente, o outono começa no fim de setembro e vai até dezembro. Com a chegada do outono, as temperaturas caem e com o clima mais frio, o nosso paladar acompanha essa mudança. Assim, as famosas comfort food, comidas reconfortantes, se tornam os pratos mais apreciados nessa época do ano. A combinação das temperaturas baixas requer uma comida mais caseira, aquela comida que aquece o nosso coração. A exemplo desses pratos, aqui tem alguns tradicionais na Inglaterra, que são pratos feitos à base de carne assadas ou tortas de carnes cozidas na cerveja. Também posso citar a sopa cremosa de abóbora ou até mesmo o shepherd's pie, que é uma carne de cordeiro moído com purê de batatas em cima. De sobremesa, a exemplo, eu tenho o Apple Crumble, que é uma sobremesa feita de maçã assada, coberta com uma crosta crocante, feita à base de farinha, manteiga e açúcar. Essa sobremesa, aliás, é servida quente e de acompanhamento você pode ter sorvete de baunilha ou custard, que é o creme feito à base de creme de leite, ovos e açúcar. Locais como o Lake District e o Peak District estão entre os maiores parques naturais da Inglaterra, atraindo visitantes do mundo todo. Muitos vêm ao país não só para conhecer a história da Inglaterra, mas também para explorar as trilhas e admirar as paisagens deslumbrantes dos nossos parques. Nessa seleção de fotos, você vai poder apreciar algumas imagens do Peak District. Infelizmente, eu ainda não tive a oportunidade de ir ao Lake District. Aliás, esse é o Peak District, essa foto que você está vendo. Então, eu ainda não tive a oportunidade de ir ao Lake District, porque ele é um lugar mais afastado, ele fica mais próximo à Escócia. Assim, é um pouco mais difícil para a gente se organizar. Mas oportunidades não faltarão. Além da beleza natural da Inglaterra, o outono também traz vários eventos históricos e marcantes. Um deles talvez seja o mais intrigante, eu diria que é a conspiração da pólvora.
para eu explicar para vocês o que é essa conspiração, eu vou ter que explicar para vocês um pouquinho da história. Para aqueles que não conhecem a história da Inglaterra, então eu vou tentar fazer um resumo bem rápido. No século XVI, o rei Henrique VIII, ele pediu ao Papa pela dissolução do seu casamento. Na época ele era casado com a rainha consorte Catarina de Aragão. Mas o Papa negou o seu pedido, então o rei ficou frustrado com essa resposta do Papa e resolveu se desligar da Igreja Católica e criou assim a sua própria igreja, a Igreja Anglicana, o qual o rei ou a rainha é o chefe supremo da igreja. 71 anos após a promulgação do ato de supremacia, que foi essa ruptura da realeza com o catolicismo, no dia 5 de novembro de 1605, aconteceu o ato da conspiração da pólvora. Aparentemente, após a criação da Igreja Anglicana, os católicos passaram a ser perseguidos. Assim, Guy Fawkes liderou um grupo de católicos que resolveu dar um basta nessas perseguições e fizeram o ato da conspiração da pólvora. O objetivo era explodir o parlamento e assassinar o então rei James I, entre vários outros membros do parlamento. A intenção era de derrubar o governo protestante e restaurar o catolicismo na Inglaterra. Mas o plano falhou, pois houve uma denúncia anônima e Guy Fawkes foi capturado. Os barris de pólvoras nunca foram detonados, mas esse fato ficou marcado na nossa história. E assim, todo 5 de novembro é comemorado o Bonfire Night, que seria a celebração do dia que teria acontecido essa grande explosão. Então isso é marcado com os grandes parques aqui, eles fazem grandes fogueiras e em um determinado horário da noite é soltado esses fogos de artifício. É um momento bem gostoso de participar. Também tem outros eventos tradicionais, como o Harvest Festival, que é o Festival da Colheita. Esses sim são celebrados mais em comunidades mais rurais, mas são festas que são feitas já desde a Idade Média, onde as pessoas se reúnem para agradecer pela colheita do ano. E nessas celebrações há mercados com produtos frescos, comidas típicas, artesanato, eventos comunitários, tudo cria um ambiente de muita união e gratidão. Mas entre todas as celebrações, o mais comovente e eu penso que o mais importante, na minha opinião, é o Remembrance Day. Esse é o Dia da Lembrança. Uma das datas mais solenes em que nós homenageamos os soldados britânicos que perderam suas vidas em conflitos armados. Aliás, essas fotos que estamos vendo no momento é de uma dessas celebrações que foi feita na Tower of London. Vou falar mais um pouquinho dela mais à frente. Mas para marcar esse período, nós temos como símbolo a papoula vermelha. Nessa época do ano, são confeccionadas milhões de broches de papel em formato dessas papoulas vermelhas. Esses, então, são vendidos em vários locais na Inglaterra e têm o objetivo arrecadar fundos para os veteranos ingleses. Esses broches são usados pelos ingleses por aproximadamente um mês, né? E aí, exatamente no dia 11 do mês 11, às 11 horas da manhã, é quando fazemos essa celebração. É nesse dia, onde quer que você esteja, nesse horário, se você esteja na escola, no supermercado, onde estiver, tudo para. E aí você faz 1 minuto de silêncio em homenagem aos combatentes. É um momento muito comovente
e de profundo respeito e reflexão. A papoula vermelha foi escolhida como símbolo do Dia da Lembrança por crescer nos campos de batalhas devastados durante a Primeira Guerra Mundial, especialmente em Flandres, na Bélgica. Aliás, a cor vermelha ela representa o sangue derramado nas batalhas. Essa imagem ficou eternizada no poema In Flanders Fields, nos campos de Flandres, escrito por John McCrae, um médico militar canadense que serviu durante a guerra. O poema ajudou a transformar a flor em um símbolo de memória e respeito. Desde 1921, a papoula é usada para arrecadar fundos para veteranos e representa a resiliência e lembrança. Entre julho e novembro de 2014, aconteceu aquela exibição na Torre de Londres, que há pouco vocês viram as fotos. Foram confeccionadas 888.246 papoulas de cerâmicas como parte dessa instalação. E o nome dessa exibição foi dado como Blood, Sweat, Lands and Seas of Red, terras encharcadas de sangue e mares de vermelho. Após a exibição, cada flor foi vendida individualmente ao público. A instalação se tornou uma das homenagens mais emocionantes e impactantes dos soldados britânicos que perderam suas vidas na Primeira Guerra Mundial. Desde que eu estou morando na Inglaterra, essa com certeza foi uma das exibições mais lindas que eu já vi para essa época do ano. O outono na Inglaterra é um espetáculo da natureza, com paisagens douradas e tradições encantadoras. Claro, também tem muita história. Essa estação é ideal para explorar vilarejos charmosos e caminhar nos parques cobertos de folhas coloridas e se aquecer com uma boa comida ao lado de quem você ama. Se tiver a oportunidade de um dia visitar a Inglaterra ou qualquer outro lugar onde o outono passe por essa transformação, aproveite. Será uma experiência inesquecível. E quando você estiver lá, não deixe de mergulhar na cultura local. Eu achei legal pôr esse vídeo. Esse é o Max, que está ali do outro lado da ponte. Ele morre de medo de atravessar qualquer ponte que seja aberta assim. Então a gente está tentando treinar ele, mas a melhor forma mesmo é carregando ele, ou então ele não passa. Bom, é isso, vou ficando por aqui. Eu de volta, eu vim aqui apenas para agradecer por vocês terem assistido esse vídeo na íntegra. Espero que vocês tenham gostado, então deixe o seu comentário abaixo. E claro, se vocês gostaram desse conteúdo, compartilhem. Quando você compartilha o vídeo, vocês ajudam para o crescimento do canal. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês em breve. Até mais!